irmãos, nós já vamos aqui para a nossa primeira aula, nesse quarto trimestre de 2024. Nós temos aqui a linda capa da lição que fala sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nosso comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Ele vai comentar aí esse quarto trimestre dessas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, aí editadas pela CPAD. Então está aqui os títulos das 13 lições e nós já iremos aqui para a nossa lição de número 1, que vai ser ministrada aí no dia 6 de outubro de 2024, que fala sobre as promessas de Deus, O texto áureo diz, está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A verdade prática nos diz que Deus faz suas promessas com um objetivo claro. Qual é o objetivo de Deus fazer as suas promessas? Para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, esse é, de acordo com o pastor Elinaldo Renovato, o objetivo de Deus fazer promessas. É para nós experimentarmos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, nós iremos aqui está a nossa leitura bíblica em classe, está Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao versículo de número 13. Um texto muito conhecido aí, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então é um texto maravilhoso e nós iremos trabalhar esse texto no decorrer aí de toda a lição. Está aqui o Zindarpa sugerido, plano de aula, mas nós já iremos aqui mesmo para a introdução. Então aqui nós temos, antes de irmos, 3 objetivos dessa lição. O primeiro objetivo é definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Esse aí é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento de suas promessas. Deus não falha. E o terceiro é elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Então, cada objetivo dessa lição tem 3 pontos, 3 objetivos. O ponto 1, nós temos que alcançar esse objetivo. No ponto 2, esse é o objetivo 2. No ponto 3, o objetivo aqui de ponto 3, tá? Então, nós aqui já iremos para o nosso comentário. Palavra-chave, claro, promessas. Promessas. A introdução, vamos lá. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Tem como objetivo atender os desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem de quê? O que depende para que uma promessa que Deus fez ela se concretize? Elas dependem da fé plena em Deus e em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, os tipos e os propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Então aqui ele já está falando o que nós vamos estudar durante esse trimestre e mais especificamente nessa lição de número 1. O nosso primeiro ponto aqui dessa lição fala sobre um convite de Deus. E o nosso primeiro subponto, o nosso primeiro tópico, enfim, fala sobre um convite, uma promessa. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. Então esse texto ele
não é direcionado especificamente para a igreja. Deus está falando nesse texto com Israel. É uma promessa direcionada a Israel, mas ali envolve sim princípios para a nossa vida cristã, ok? É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque, Essa palavra agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso darmos alguns passos para vivermos essa promessa. Então, é um convite para Israel. E aqui no nosso texto nós temos que convite é esse. Aqui no versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então chegará um tempo em que o Senhor estará longe. Chegará um tempo em que as pessoas buscarão a Deus e não vão mais poder encontrá-lo. Tá? Porque o texto está dizendo, buscai ao Senhor enquanto você pode achar Ele. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Aí vem então a promessa, de redenção. O ímpio deixa o seu caminho. O homem maligno deixa os seus pensamentos. E tanto o ímpio como o maligno se convertam ao Senhor. E a partir do momento em que se converter ao Senhor, o Senhor se compadecerá dele e dessa forma Deus o perdoará, Deus o salvará. Então aqui nós temos uma promessa de salvação, uma promessa de redenção. É justamente isso que o autor está falando nesse primeiro ponto, nesse primeiro subponto, que é um convite, esse é um convite de redenção. E aqui no versículo 11, a palavra, o poder da palavra de Deus é destaque, porque Deus quando fala, aquela palavra será cumprida, seja para o propósito de redenção, ou seja para o propósito de destruição, de condenação, como foi na questão ali de Sodoma e Gomorra. Então, nesse segundo ponto, o autor terminou o primeiro ponto dizendo assim: é preciso dar alguns passos para vivermos, deixa eu destacar, para vivermos essas promessas. Que passos são esses? Ele vai desenvolver no ponto 2 e no ponto 3. Ele diz assim, primeiro passo, é preciso buscar o Senhor. No versículo 6 do capítulo 55 de Isaías, diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio de oração e de um relacionamento sincero para que, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Então, para nós vivermos as promessas de Deus, para que nós experimentemos as promessas de Deus, é necessário buscar o Senhor por meio da oração e por meio de um relacionamento sincero com Deus. Então, se nós não fizermos isso, nós não conseguiremos alcançar e viver as promessas de Deus para a nossa vida. É isso que o autor vai colocar aqui também, que esse ensino ele também está contido no Novo Testamento. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Aí ele termina dizendo, busquemos a Deus e quando podemos fazer isso? Hoje. Então nós devemos buscar a Deus não amanhã. Nós não devemos buscar a Deus no próximo mês. Nós devemos buscar a Deus hoje. Devemos buscar a Deus agora, através da oração, através do testemunho, através de uma vida cristã autêntica, através de um relacionamento sincero com Deus, sem máscara, um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Além disso, é também preciso para nós vivermos as promessas de Deus em nossa vida.
além de buscarmos ao Senhor, é necessário se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, porque Ele é poderoso para perdoar. A maior promessa de todas na Bíblia Sagrada é a promessa de salvação, é a promessa de redenção. Mas para que isso aconteça, é necessário arrependimento. Até mesmo arrependimento nosso, que já servimos ao Senhor aí, né? Nós que já estamos aí na caminhada com Cristo, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. E quando isso acontece, nós não podemos ser hipócritas. Nós devemos reconhecer a nossa falha, devemos reconhecer o nosso erro e fazer com que nós venhamos a buscar o Senhor arrependidos, com o coração quebrantado e nos convertermos ao Senhor de todo o coração. Nós devemos nos converter totalmente ao Senhor. O Senhor não quer que a gente se converta pela metade. Metade é de Cristo, metade é do mundo. Metade é de Cristo, metade é do pecado. Não, é de todo o coração. Não, a minha alma é do Senhor, mas o meu coração é do mundo. Não tem como. Ah, não, a minha alma é do Senhor, meu espírito é do Senhor, mas o meu corpo eu vou usar para ser instrumento de pecado. Não tem como. Nós devemos nos arrepender de todo o coração ao Senhor. E assim o Senhor irá nos perdoar, porque Ele é grande e poderoso para perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Seus caminhos são mais altos do que o nosso. Assim, toda pessoa, vou destacar isso aqui, que isso aqui é interessante. Toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Toda pessoa que se encontra verdadeiramente com o Senhor Jesus, ela experimenta coisas maravilhosas. Apesar de que o caminhar com Cristo não seja fácil, seja um caminhar aí de negar-se a si mesmo, tá? De deixar práticas, de abandonar coisas, mas é maravilhoso caminhar com o Senhor Jesus. É uma caminhada de júbilo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações. Mas é uma caminhada de júbilo, é uma caminhada de sucesso, é uma caminhada de vitória, porque o nosso comandante, o nosso general aí é o Senhor Jesus. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que tem um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Aí nós podemos citar aqui algumas dessas promessas. Promessa de salvação, promessa de reconciliação, promessa de perdão, promessa de um relacionamento com o Espírito Santo, promessa de uma adoção na família de Deus, promessa de cura, né? Promessa aí do céu, promessa de salvação eterna. Então são inúmeras promessas de cura, promessa de restauração, promessa de avivamento. São inúmeras as promessas, tá, que nós podemos desfrutar aí quando nós nos unimos a Cristo, quando nós servimos ao Senhor e nos convertemos ao Senhor de todo o nosso coração. Nosso segundo ponto aqui, ele fala sobre as promessas e os seus fundamentos. E o nosso primeiro ponto aí, desse segundo ponto, nosso primeiro subponto, né, na verdade, fala sobre a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaac, Jacó, promete através dos profetas. O Senhor mesmo promete lá no Jardim do Éden, né? Então, por mais que essa palavra, às vezes, ela não esteja ali inserida no texto, como por exemplo, Deus chega para Abraão e diz: olha, eu estou lhe fazendo uma promessa agora.
Por mais que essa palavra não apareça às vezes no contexto bíblico, a palavra promessa assim escrita, mas ali nós temos a certeza de que está sendo feita uma promessa, porque Deus, ele não falha, a palavra de Deus não volta vazia. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na nova aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas. As promessas do Antigo Testamento já se cumpriram no Novo. Ok, mas Deus faz novas promessas no Novo Testamento. O Deus Todo-Poderoso realiza essas novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados. E os seus corpos, e os corpos daqueles que ficarem vivos, serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa, o que é promessa? Refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então aqui agora o autor ele vai dar o conceito de promessa. O que é promessa dentro do contexto bíblico, seja no Antigo ou no Novo Testamento? É o ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Por exemplo, Deus se comprometeu com aqueles que morreram em Cristo, as pessoas que já faleceram, tá? Mas faleceram salvas, faleceram convertidas. Deus se comprometeu em ressuscitar essas pessoas no último dia com um corpo glorioso. E Deus também se comprometeu com as pessoas que estiverem vivas por ocasião do arrebatamento da igreja, o Senhor transformar essas pessoas. O Senhor também promete para a igreja dons espirituais, promete para a igreja batismo no Espírito Santo, promete para a igreja o poder do Espírito de Deus, promete para a igreja a autoridade no nome de Jesus, promete para a igreja que as suas orações serão atendidas. Enfim, são muitas promessas. E o Senhor também promete que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, contra a igreja de Jesus Cristo. Ok? Nosso segundo subponto aqui vai falar sobre Deus é infalível. E nós estamos vendo nesse segundo ponto a questão de as promessas e os seus fundamentos. Nesse primeiro ponto nós vimos que as promessas de Deus estão fundamentadas na Bíblia. Tá? A Bíblia é um dos fundamentos da promessa de Deus. A segunda aqui, o segundo fundamento das promessas de Deus é o próprio caráter infalível de Deus. Deus não falha, Deus não tem defeito, Deus não é mentiroso, tá? Então, como Deus não mente, como Deus é verdadeiro, como Deus é infalível, aquilo que Ele fala, Ele faz, Ele cumpre. Como vimos na literatura bíblica em classe, né? Em Isaías 55, o Todo-Poderoso não falha em suas promessas. O Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Algumas pessoas, elas acham algumas coisas muito difíceis até hoje para Deus, né? Como é que Deus vai, por exemplo, na questão do arrebatamento, como Deus vai tirar pessoas daqui e vai levar pessoas lá para o céu e tudo mais. Meu irmão, nós estamos falando de Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Nós estamos falando de Deus, aquele que abriu o mar vermelho, tá? Para o seu povo passar. Nós estamos falando de Deus, aquele que conservou a vida de Daniel na cova dos leões. Estamos falando de Deus, aquele que passeou com os 3 jovens hebreus lá na fornalha de fogo. Então não há nada difícil para Deus fazer. E se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que Ele vai arrebatar a igreja, segundo está aqui no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, Deus vai arrebatar a igreja. Se Jesus falou que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Se Jesus falou que tem moradas preparadas para os salvos, tem moradas preparadas para os salvos. Porque Deus não falha. Deus é verdadeiro.
Deus é poderoso. Por isso que ele faz as promessas que ele faz, porque ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele diz. Essa afirmação, qual afirmação? O Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas, está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Deixa eu parar bem aqui e falar sobre um pouco disso aqui para vocês. O que são atributos incomunicáveis? Na teologia própria, tá? Onde nós estudamos sobre Deus, o Pai, propriamente dito, nós aprendemos que existem aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus, que Deus comunica esses atributos com outras pessoas, com as pessoas, e atributos incomunicáveis ou atributos exclusivos de Deus. Dentre esses atributos comunicáveis de Deus estão o amor, né? Deus é amor, é um atributo de Deus. Deus comunica com as pessoas. Nós podemos amar as pessoas. Existe aí também a questão da sabedoria, porque Deus, ele é assim o criador da sabedoria, né? A sabedoria é uma criação de Deus também. Nós podemos ver Deus, ele é mais do que sábio. Deus possui todo o conhecimento. Então Deus tem um atributo que ele conhece tudo, e Deus também tem um atributo da sabedoria. E Tiago diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos deliberadamente. O atributo de Deus é onipresença. É um atributo incomunicável. O que significa? Que Deus é o único ser em todo o universo que está presente em todos os lugares. Deus é onisciente, que significa ser um outro atributo incomunicável de Deus. Deus possui toda a ciência, todo o conhecimento. Deus sabe de todas as coisas. Não há nada no mundo que Deus não saiba. Por exemplo, Deus sabe o nome de todas as pessoas que estarão aqui na Terra daqui a 10 anos. Deus sabe o nome de todas as pessoas, desde Adão até os dias de hoje, que já pisaram sobre essa terra. Deus sabe o nome de todas as pessoas. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que Deus não conheça. Deus sabe, por exemplo, a cura do câncer. Deus sabe qual é a cura da AIDS. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Não tem nada que Deus não tenha conhecimento. Deus conhece tudo. Deus é onisciente. Então nós vamos lá. Nós temos a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Nós temos a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. E nós temos também a onipotência de Deus. O que é a onipotência de Deus? Aqui tem outros atributos que ele não colocou, como por exemplo a eternidade, né? A onipotência de Deus é que Deus possui todo o poder. Então todos os atributos são de Deus, mas tem alguns atributos que ele decidiu comunicar, essa é a palavra que nós usamos, né? Comunicar com os seres humanos, e teve outros atributos que ele decidiu não comunicar com os seres humanos, como é o exemplo desses aqui que está aqui na nossa lição, nesse segundo subponto do segundo ponto, que é onipotência, onisciência, onipresença. Aí nós temos outro, como por exemplo, glória. Deus é glorioso e a sua glória não dá para ninguém. A eternidade, Deus é eterno, Deus não tem começo, Deus não tem fim. Infinitude, tá? Tem outros atributos que não estão listados aqui, mas Deus é infalível. Isso é um dos atributos de Deus. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na Terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essa capacidade constituinte de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e ele não muda. Deus não tem como Deus ser mais daquilo que ele é e nem ser menos daquilo que ele é. Deus, ele é perfeito.
Na verdade, nós não temos nem palavras para descrever o que Deus é. Deus está acima da perfeição. Deus está acima da existência. Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. Por isso ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, né? Quem impedirá Deus de agir? Quem impedirá Deus de fazer alguma coisa? Deus não precisa de advogado. Às vezes eu vejo algumas pessoas, né, querendo defender um ato de Deus, querendo defender algo que Deus fez. Deus não precisa de advogado, irmão. Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer. Se Deus decidisse destruir agora o mundo, Ele destruía e ninguém faria nada com Ele, porque Ele é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o doador da vida. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da existência. Deus é o dono de tudo. E Deus não precisa de advogado. Quem precisa de advogado somos nós. E é por isso que a Bíblia apresenta Jesus como nosso advogado. Tá bom? Então, que isso aí fique claro para nós. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Então, a palavra que sai da boca de Deus não é uma palavra vazia, como algo que nós gostamos de dizer. Deus não fica falando pelos cotovelos. Deus, quando fala, Deus, quando diz uma palavra, essa palavra tem um propósito específico para cumprir. E isso vai se cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus. E por isso, Ele garante o cumprimento de suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus zela por sua palavra para cumprir a sua palavra. Veja bem o que eu estou lhe dizendo. Deus vela para cumprir a sua palavra. Porque existem muitas pessoas que dizem hoje falar inspiradas por Deus, dizem que estão falando a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus aqui que elas estão falando. E aí aquilo não acontece, porque Deus, Ele não zela por cumprir a palavra de homens. Deus zela por cumprir a sua palavra. Deus zela por cumprir a sua própria palavra. Então aquilo que eu falo é responsabilidade minha. Agora aquilo que Deus fala é responsabilidade dele e vai acontecer. Se levante quem se levantar, se levante instituições, se levante o inferno, se levante o diabo, vai acontecer, porque Deus, Ele zela por cumprir a sua palavra. Aqui nós temos a sinopse do ponto 2 e aqui nós iremos para o nosso terceiro e último ponto desta lição. Tipos e propósito das promessas de Deus. Então nós já vimos o que é promessa de Deus. Nós já vimos que a promessa de Deus, o cumprimento da sua palavra, está fundamentado na Bíblia, está fundamentado nos atributos de Deus, porque Deus é infalível, né? Já vimos que está fundamentado no caráter de Deus, na natureza de Deus, e também vimos aqui a questão da fidelidade de Deus para cumprir a sua palavra. Em terceiro ponto, então, nós iremos agora falar sobre os tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro, promessas incondicionais. Promessas incondicionais. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Eu vou até ampliar aqui um pouco a nossa tela, que eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstância
de tempo ou de atitude do destinatário. Quer ver uma promessa incondicional de Deus? Quer ver uma promessa incondicional de Deus? É a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Deus não disse assim, olha, Jesus só vai voltar quando a igreja estiver preparada. Não. A Bíblia diz, porque tem muita gente que pensa isso, né? Ah, Jesus ainda não volta porque a igreja ainda não está preparada. Problema da igreja. O mandamento de Deus é para que a igreja esteja preparada. Esteja preparada. Se ela não está preparada, problema não é de Deus, problema é nosso. Nós devemos estar preparados. Então, essa é uma promessa incondicional. Ela não depende de circunstância, não depende de tempo, não depende de atitudes nossas para se cumprir. Aí ele dá aqui alguns outros exemplos, né? Como, por exemplo, o nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, o local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, que Jesus seria chamado Emanuel. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Isso aqui são promessas incondicionais, isso aqui não depende de nós, isso aqui não tem participação humana nenhuma nessas questões. Isso aqui é algo só exclusivamente da parte de Deus. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir. E são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Agora nós também temos as promessas. Se por um lado nós temos as promessas incondicionais, por outro lado nós temos as promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais elas dependem de circunstância, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Então há promessas que elas possuem condições para o seu cumprimento, tá? Há promessas que elas necessitam que se obedeçam ali algumas condições, principalmente da questão da atitude humana para que essa promessa ela se cumpra ou não. Ao longo da Bíblia, nós encontramos muitas promessas condicionais. Promessas de saúde plena ao povo judeu condicionada à obediência às ordenanças divinas, isso é uma promessa condicional. Se eles obedecerem, se eles forem fiéis ao Senhor, se eles obedecerem aquelas ordenanças divinas, o povo judeu teriam plena saúde. Se não obedecesse, eles não teriam plena saúde. Isso é uma promessa condicional. Está condicionada a quê? Condicionada à obediência às ordenanças divinas. Variadas promessas condicionais também à obediência do povo. Promessas de receber o perdão de Deus condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu. Aqui nós já estamos no Novo Testamento. Se você perdoar, você também será perdoado. Promessas de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. Então, nós temos promessas incondicionais que não dependem de condição nenhuma para se cumprir, depende unicamente de Deus, e tem outras promessas que são condicionais, que dependem que algumas condições sejam atendidas para que essas promessas elas sejam cumpridas. A promessa de salvação, por exemplo, é necessário que a pessoa ela se arrependa dos seus pecados e ela confesse publicamente o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida e crer no seu coração que Jesus verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. Então, se a pessoa falar que aceita Jesus como Senhor, mas não demonstrar isso na prática, não crer que Jesus ressuscitou dos mortos, por mais que ela falou e a pessoa também não se arrependeu dos seus pecados, por mais que ela falou, eu aceito Jesus como meu Salvador, mas não crer de todo o coração no Senhor Jesus, que Ele ressuscitou dos mortos. Não demonstra com a sua vida que realmente crê que Jesus é o Senhor. E também não se arrepende dos seus pecados, não está salva. Essa pessoa não está salva. Ela precisa se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus. O propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia,
percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Então, quais são os propósitos das promessas de Deus? Primeiro deles é o de Deus estabelecer alianças com o ser humano. Deus, se quisesse, não necessitaria disso. Mas Deus, pelo que nós percebemos na Bíblia, em vários textos, me parece que Deus ele gosta muito de trabalhar com a questão do ser humano cooperando com ele. Então nós percebemos muito isso. Tem coisas que Deus, tudo Deus pode fazer, tudo Deus pode fazer, qualquer coisa, sem ajuda humana nenhuma. Mas Deus, ele, em vários textos, ali quer a cooperação do ser humano. Por exemplo, na abertura do Mar Vermelho, Deus pediu para Moisés, irmão, levantar o cajado para que o mar fosse aberto. Repara só. Tipo, quem abriu o mar? Deus. O que aquilo ali fez? Teve algum poder naquilo? Nada. Só que Deus, ele quer a cooperação do ser humano, tá? Então Deus, o primeiro propósito das promessas de Deus ao longo das Escrituras é justamente estabelecer aliança com o ser humano. Nós vimos isso, a aliança de Deus com Abraão, de Deus com Jacó, com Isaac, né? Não necessariamente nessa ordem, a aliança de Deus com a sua igreja, enfim. O segundo propósito das promessas de Deus é de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais oportunidade por meio de um justo, como por exemplo aqui nós temos Noé, né? Um outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas é realizá-las. E realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Então Deus quer se relacionar conosco e Deus se relaciona conosco também através das suas promessas. Quando nós experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Então são vários os propósitos de Deus, dele fazer promessas, dele prometer coisas, mas sem dúvida alguma, um dos maiores, além de zelar pela sua palavra, é aprofundar o seu relacionamento conosco, com os seres humanos. Então Deus quer se relacionar com os seres humanos. E aí nós voltamos novamente lá para o primeiro ponto, né, da questão do relacionamento com Deus. Então agora nós iremos aqui para a conclusão, 30 minutos de aula, tá ok? Então Deus é soberano e zela pela sua palavra. Nós aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Quando nós observamos, né, tudo aquilo que Deus prometeu e cumpriu, nós observamos que realmente Deus, ele é um ser digno de toda a confiança, E nós podemos entregar a nossa vida nas mãos deles, nós podemos entregar o nosso destino nas mãos do Senhor. A nossa história, melhor dizendo, nós podemos entregar na mão de Deus e Deus cuidará de tudo, porque a história bíblica, ela nos mostra isso. Então que nós possamos viver aí as promessas de Deus. E você que tem uma promessa de Deus para a sua vida, saiba que essa promessa de Deus, ela é condicional. Então cumpra
as condições e Deus há de lhe abençoar grandiosamente ainda mais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e nós traremos aí mais conteúdos sobre a Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe. Até a próxima em nome de Jesus Cristo.